importante saber esse tipo de coisas. Mas, eu preciso me lembrar porque eu contei essa história do Pants Ram. Ah, sim, capítulo 6 é sobre isso. É sobre Pants Ram e sobre os garotos da escola Columbine. Eles metralharam aquela escola e eu li seus diários. E eu entendi os seus diários, que é melhor do que somente lê-los. Sabe, quando vemos esse tipo de massacre, algumas pessoas perguntam: "Oh, como isso pôde acontecer? Como aconteceu? O que os levou a fazerem isso?" Bom, por que você não lê o que eles disseram que iriam fazer e assume que essa é a razão? E se você... Ah, e esses garotos? Alguns dizem: "Ah, eles devem ter sofrido bullying." Ah, sim, porque a resposta natural de quem sofreu bullying é armar-se até os dentes para iniciar a destruição de um bairro inteiro, acho que a cidade foi Detroit, colocar bombas ao longo de toda a avenida de uma escola e depois ir fuzilar seus colegas de classe. Isso que acontece quando se sofre bullying? Não, não é isso que acontece quando se sofre bullying. Essa é uma explicação estúpida, rasa pra caramba. E isso só aparece porque as pessoas não querem confrontar o verdadeiro problema. E esses garotos? Bom, eles enfrentaram um verdadeiro problema. Eles basicamente disseram, quase diretamente, em suas próprias estimativas arrogantes, a humanidade em si estava corrompida e era desnecessária. E o melhor a fazer seria erradicá-la da maneira mais brutal e rápida possível. E esse é o ponto que você chega se você somente pensar em vingança durante 3 ou 4 anos no porão da casa de sua mãe. E sabe, você pode acabar indo para lugares muito sombrios, e é sobre isso que o capítulo 6 fala. Pants Ram, que foi tratado de maneira brutal quando era pequeno. Os garotos da escola Columbine, que tiveram seus altos e baixos, mas nada, comparado com Carl Pants Ram, se achavam juízes da humanidade e decidiram que tudo estava com defeito e que eles organizariam tudo. Então, esse é um capítulo difícil, mas é mais do que isso. É uma meditação sobre o ressentimento. Ressentimento é uma motivação humana fundamental. E eu diria também que é um grande professor. Então, escutar o seu ressentimento é uma das melhores coisas que você pode fazer. E você deve admitir que ele existe primeiro. E depois admitir as fantasias que ele está gerando. E aí você deve admitir o que você pode fazer para poder sair disso. E isso tudo é muito difícil. Significa ter de aprender coisas sobre você que talvez você não queira. Mas ressentimento pode significar uma das duas coisas. Uma é, cale a boca, cresça, pare de choramingar e siga em frente. Essa é uma das coisas. Ou alguém está sendo tirano com você, pode até mesmo ser você, e você tem algo a dizer e fazer que você deveria dizer e fazer para colocar um fim nisso. E talvez o ressentimento possa te mostrar a maneira de fazer isso. Essa é uma meditação sobre o ressentimento. Um dos princípios que eu extraí disso foi: pessoas ressentidas querem que os outros mudem. E se você é ressentido, suas motivações não são confiáveis, pelo contrário, elas são bem sombrias. Por isso foi o extremo, usando exemplos de Pants Ram e os assassinos da escola de Columbine. Pessoas ressentidas que querem mudar o mundo não são pessoas confiáveis. O que fazer então? Como tratar o próprio ressentimento? Eu diria, bom, existe uma bela frase na peça de T.S. Eliot, chamada Cocktail. E então uma mulher vai ao psiquiatra, acho que é nesse capítulo, e ela diz: sabe, estou passando por um período difícil, estou sofrendo bastante, minha vida não está indo bem. E então ela diz: espero que tenha algo errado comigo. Então o psiquiatra diz: o que você quer dizer com isso? E ela diz: bem, veja como eu vejo isso. Ou existe algo errado com o mundo, e eu estou nele e é assim que as coisas são, e então, o que eu posso fazer? Porque o mundo é assim. Ou talvez eu tenha sorte e exista algo errado comigo que esteja causando esse sofrimento desnecessário. E eu poderia consertar isso. Eu poderia aprender e acertar as coisas. E então... E eu fiquei pensando sobre isso por bastante tempo e eu pensei: se a sua vida não está indo do jeito que você gostaria, você pode botar a culpa em alguém, o que pode ser bem conveniente para você e relativamente fácil. Ou você pode pensar: ok, eu não gosto da vida. Não gosto da maneira que ela está se desdobrando. Assim, talvez eu não goste da vida em geral, porque a vida é trágica e cheia de maldade. Como eu sei se o meu julgamento está correto? E a pergunta é: eu fiz o que realmente podia fazer para colocar a minha vida no prumo? Porque talvez eu devesse não julgar a qualidade da minha vida, ou da vida em geral, ou da humanidade, se eu não fiz tudo o que eu podia fazer para endireitar a minha vida.
Então existe uma tarefa, Solzhenitsyn, do qual eu sou um grande admirador. Seu livro, O Arquipélago Gulag, foi uma das coisas que derrubou a União Soviética. E ele disse, um homem que para de mentir pode derrubar uma tirania. Sabe, ele disse isso com uma certa autoridade. Eu acho que facilmente nós poderíamos dizer que o livro Arquipélago Gulag foi um dos maiores livros do século XX. Claro que existem outros concorrentes, mas ele disse que quando estava no campo de concentração Gulag, meditando em como ele foi parar ali, ele teve uma vida difícil. Primeiro ele estava na batalha de frente do exército russo, no início da Segunda Guerra Mundial, e então ele foi jogado no campo de concentração Gulag. E isso foi só o início de sua jornada. Cara, ele teve uma vida dura. E ele estava lá e pensando, mas que diabos, que foi que aconteceu? Como eu vim parar aqui? E ele ainda tinha Hitler e Stalin para colocar a culpa, hein? E se você precisa de alguém para botar a culpa, uau, Hitler e Stalin é o suficiente. Mas isso não foi o que ele fez. Ele meditou um pouco e ele compreendeu que ele poderia ter algo a ver com o fato de estar ali. De uma forma estranha, como as coisas aconteceram até ali. Então ele disse que resolveu passar um pente fino em sua memória. O que eu fiz de errado no meu próprio julgamento quando eu tinha diversos caminhos em minha frente? Quando eu fui pelo caminho que eu sabia que não deveria ter ido? Porque todos nós sabemos isso, todos sabemos. Às vezes você não sabe se o que está fazendo é bom ou ruim. É só ignorância, você não sabe, ponto. Mas às vezes você sabe e vai pelo caminho que você sabe que não deveria ter ido. Isso acontece muito. E por que você faz isso? Apesar de ser estupidez, tem várias razões, mas ainda assim você faz. Então o Solzhenitsyn pensou, o que aconteceria se eu assumisse a responsabilidade por eu estar nesse campo de concentração? Então eu busquei em toda a minha vida, tentando descobrir todas as coisas que eu fiz de errado diante da minha perspectiva, que teriam aumentado as chances de eu estar aqui. Então, o que aconteceria se eu tentasse resolvê-las, todas agora no presente? E esse foi o motivo dele escrever o Arquipélago Gulag. Uma das consequências disso, como eu disse, ele acelerou a dissolução do Império Soviético. Bom, então isso não é algo ruim. Você faz uma real confissão, você realmente se arrepende, e ele cumpre sua penitência, que é escrever esse livro, e acaba mudando completamente o cenário geopolítico do mundo. É como, isso é realmente algo que se vale a pena pensar. Porque não foi somente Solzhenitsyn que fez isso, Nelson Mandela também fez algo semelhante. Isso não é algo tão impossível. Então a ideia de o que você deveria fazer se você se sente ressentido com a natureza humana ou sofre por causa da sua própria existência, então conserte as coisas. Isso é sério, tente pelo menos por um ano, que seja uma semana. Tente não fazer as coisas que você sabe que não deveria fazer. Tente não dizer as coisas que você sabe que são falsas. E veja o que acontece. Você pode ao menos dar uma chance. Diga, vou entrar nessa por um ano, vou fazer as coisas direito. E então pare para analisar como as coisas têm se desdobrado. E talvez você possa reconsiderar ao final daquele ano. Ao menos, tente. Eu diria que tenho recebido milhares de cartas de pessoas me dizendo, ei, eu tentei aquilo. Ei, sabe? Funcionou. Sabe? Eu parei de mentir e... Vocês já assistiram aquele episódio dos Simpsons onde Sideshow Bob se mantém pisando repetidamente em rastelos? Todo o jardim está cheio de rastelos. Sabe, tudo que ele faz é andar ao redor, pisa neles e amaldiçoa. Ele pisa no rastelo, acerta sua cara e ele amaldiçoa. Pisa no outro rastelo e assim vai. Vocês já entenderam. Então, pare de fazer isso. Verdade.